Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao Senhor Jesus. Com alegria, saúde a toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, que maravilha, meus irmãos e irmãs, voltamos aqui à casa de Deus, ao santuário, para bendizermos o seu santo e glorioso nome, reconhecendo também a abençoada presença dos nossos alunos na escola bíblica dominical, que começou às 8, e boa parte, a maioria dos irmãos já emendam e ficam aqui para o culto, o nosso primeiro culto, o culto da manhã, o culto dominical. Que bênção, meus irmãos, então alegria grande podermos celebrar o Senhor nesta manhã. Ontem à noite foi muito especial, o encontro setorial da juventude. Tivemos também a tarde inteira aqui, das 3 às 18h15, o nosso treinamento de pastores e líderes, e muitas festividades, não somente do Jardim Castelão, mas também na Expedicionário, onde a juventude se reuniu nessas congregações. Tempo muito maravilhoso, muitas conversões, reconciliações para a glória de Deus. Eu particularmente estive na festa de 75 anos da congregação de Arpoador 1, com o pastor Laércio, ali uma linda festa que acontece de sexta e vai até hoje, muita bênção da parte de Deus. E nós já voltamos, meus irmãos, aqui para o santuário, para celebrar o Senhor, ações de graças, apresentar Ele o nosso culto, com muita alegria em nossos corações. Alguns irmãos já ainda estão chegando, porém eu quero convidar já a igreja reverentemente a se colocar em pé, enquanto ao mesmo tempo eu remeto a minha saudação na paz do Senhor, na sua graça, para todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem, que estão desde as suas casas, que estão em trânsito, que estão neste momento ligados no canal da nossa igreja. Deus abençoe você, que vai adorar juntamente conosco aqui do Templo Central da Assembleia de Deus em Fortaleza. Vamos agora para 110 anos da nossa história. Em setembro estaremos celebrando ao Senhor essa marca. Primeiro a igreja mãe da origem, que é Itapajé, agora em julho, onde eu vou estar também, na segunda-feira, pregando ali nas festividades, em junho e julho. E em setembro a gente comemora aqui Fortaleza, que é a mãe da igreja, né, a mãe da expansão. A expansão começa daqui. Esses dois termos viu meu coração, e eu escrevi isso na Bíblia do Centenário, né? A mãe da origem, a igreja mãe, começou em Itapajé, mas a mãe da expansão é a igreja de Fortaleza, né? E a gente louva a Deus por isso. Então, vamos à palavra de Deus, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Abramos as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu lerei os versículos 1 e seguintes até o 8º versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 1 a 8. Nos fala aqui sobre a chegada do Evangelho em Samaria. Eu leio na tradução Almeida, revista e corrigida. E também Saulo consentiu na morte dele. Estou falando de Saulo. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia.
pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E toda a igreja, e havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Meus irmãos, uma cidade vivendo um tempo de grande alegria deve ser, né, algo muito precioso. Como diz no provérbio popular, deve ser o sonho de consumo, né? Toda cidade, todo cidadão, né? Que bênção. Meus irmãos e irmãs, vamos orar ao Senhor. Quantos querem ser incluídos nesta oração, pela bênção do Senhor? Toda a igreja, justificando a ausência do pastor Alzian Gomes, que está se recuperando da cirurgia que fez de vesícula. E também, meus irmãos, vamos estar orando por outros pedidos. Peço oração por minha sogra, minha cunhada. Esse tempo de luto na família é sempre bem doloroso mesmo, e Janilda está esses dias um pouco ausente, e os irmãos já sabem, devido a esse apoio também que está dando, em nome de Jesus. Ainda temos outros amados que rogam as orações. Estamos orando pela netinha da irmã Lia, lá da Boa Vista, que está internado, o netinho dela, e para que o Senhor possa curá-lo. Uma família aflita, um bebezinho de 6 meses, aí, né, e UTI e tudo, meu Deus, é muito doloroso para os pais. Pedindo oração também pelo presbítero Rojaime, do nosso Instituto Restaurar. Ele e toda a sua casa serve ao Senhor, mas estão todos com virose, né? Então, e pede as orações. É esse tempo assim, desses surtos que muitas vezes campeiam solto nas cidades. Quem mais quer ser incluído e abençoado por Deus? Toda a igreja? Amém? Oremos ao Senhor. Glorioso, eterno, santo e maravilhoso Deus, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença santa e digna. Voltamos à casa do Senhor, ao santuário, para adorar-te, ó Deus, nesta manhã, na beleza de Tua santidade. Toma, Senhor, a Tua direção, primeiro e último lugar, ó Deus, no culto divino, esta noite, inspirando, Senhor, nesta manhã, inspirando os louvores, os músicos, cantores e cantoras, Senhor, na Tua casa, como também a Tua igreja que vai adorar e louvar o Teu santo nome. Bendito e glorioso Deus, estenda as Tuas mãos agora, Senhor, para curar as enfermidades, leva alívio, socorro, leva, Senhor, consolo, ó Deus, para aqueles que estão necessitados. Visita, Senhor, todos os enfermos, que o Senhor possa curá-los, possa operar sinais, ó Deus, e maravilhas também em nosso tempo. Temos visto, Senhor, ó Deus, de forma não tão intensa como na igreja primitiva, mas os milagres ainda estão acontecendo, ó Deus, os sinais ainda podem ser vistos, e bendito seja o nome do Senhor, que os sinais, ó Deus, ainda podem ser vistos pelo Teu povo. Eterno e glorioso Deus, fica conosco, manifesta a Tua presença no santo culto nesta manhã, e que todos os atos deste culto, Senhor, concorram para a honra e glória do Teu excelso e maravilhoso nome. É a nossa oração que por fé fazemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Tomem assentos, meus irmãos, nós vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Sim, Senhor. Eliseu, vamos lá, Eliseu e Tardes. É o Lucas, eu estou trocando Tardes por Lucas. Glória a Deus, é da mesma casa. Eliseu, nosso primeiro hino. E aí, Lucas? Qual hino? 115. Meus irmãos, esse hino é um desafio. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Cantar ele é bem facinho. Eu quero ver você colocar em prática. Mas essa não é uma ideia, essa é uma ordem, né? Então, louva a Deus pelas nossas vidas, meus irmãos. Então vamos cantar, louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Meu coração se enche de alegria, meus irmãos, nessa manhã, de poder estar mais uma vez aqui nessa casa, nesse templo abençoado, para louvar junto com os irmãos. Então eu convido você, vamos partilhar dessa alegria, vamos adorar o nome santo de Jesus. Hino de número 115 da harpa cristã.
desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Cante. Trabalhar, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluias. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino de número 244. Louvai Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche de santo gozo, com o sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, que tenho no meu coração louvor. Eu dou louvor
você, se você pode, se coloque de pé nessa manhã. Vamos cantar esse refrão com muita alegria. A igreja declara: do louvor. Mais uma vez, declare: ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Como é bom louvar esse Deus maravilhoso que nos salvou. Aleluia. Vamos continuar louvando o nome dEle. Declarar que Ele é o Rei sobre todos os reis. Os reinos se abalam. Cante. As bocas se abrem, as mãos. Pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja te adora. Adora o nome dEle. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Sim, os reinos se abalam. Se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Só Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és
misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Você pode levantar suas mãos como um ato de adoração e declarar mais uma vez que o reino dele é eterno, que a sua glória é eterna. Cante. Teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora. Mais uma vez, com muita força, declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glorificado e exaltado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos vieram adorar o nome do Senhor? Dá um abençoado glória a Deus, porque Ele é digno de honra e de todo louvor. Podem sentar, meus amados irmãos. Que alegria podemos estar aqui na casa do Senhor. Já enviamos a nossa saudação para os nossos irmãos que estão no culto online. Mas agora queremos mais uma vez reafirmar que a graça e a paz do Senhor abençoe você, sua vida, sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso culto aqui na nossa sede da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Fortaleza. Alegria de poder reconhecer a presença de tantos irmãos que estão conosco, quem está nos visitando de uma outra igreja, de uma outra comunidade, nesta manhã, aqui no culto presencial, dá um sinalzinho com a mão, assim, para que a gente possa ver onde você estiver. Amém? Temos algumas mãos levantadas. Deus os abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. A igreja vos saúda com muita alegria, dizendo amém. Amém, glória a Deus. Quero também fazer menção do irmão Johnny e da irmã Priscila. Fiquem em pé, meus irmãos, ali na nossa congregação de Maraponga 2. Eles estão vindo para servir o Senhor conosco, e a família também. Irmão Johnny já conhecido ali do setor, do Ministério de Casais, né? E ele vem para servir ao Senhor aqui conosco. E que bênção maravilhosa. Vamos recepcioná-lo dizendo com muita alegria, amém? Amém. O amém para mudança, né? Que chega é sempre mais forte, viu? Deus os abençoe, meus irmãos, e vamos juntos nessa obra de Deus. Poder sentar, glória a Deus. Meus amados, nós temos hoje, como vocês sabem, aquele momento especial também do nosso culto missionário. É um dia muito especial, o pastor Portela já está ali, para logo mais trazer as notícias do campo missionário. Quem recebeu um boletinhozinho informativo? Todos receberam? Meus irmãos, dá um trabalho tão grande fazer esse boletim, vocês acreditam? É o irmão Portela, a irmã Betânia, esse pessoal. E aí a gente prepara, assim, sempre informações preciosas, todos os continentes. E agora nós já estamos na Oceania. Mas qual o grande desafio? É você receber o boletim e gastar tempo para ler. Se você chegar mais cedo um pouquinho no culto, antes de começar você já leu. 5 minutos no máximo. Mas esse interesse pela leitura é fundamental. Porque você acompanha. Nós temos missionária há mais de 20 anos na Austrália. Pastor, não sabia disso. Pois é. E ela está vindo de férias agora. Adivinha quanto é a passagem? Adivinha não, só coopere na hora do ofertório. Porque, meus irmãos, é longe. Mais de 24 horas só de voo. Não estamos falando das escalas não. Tá bom? Que bênção. Então, essa igreja, irmãos, que está longe, as raízes missionárias são fortes, graças a Deus. Meus amados, a nossa programação semanal está começando já. E antes de apresentar a nossa
programação, eu me esqueci de apresentar o Adaías. Adaías, fica em pé. Glória a Deus, a mãe Tairane ali, com os meninos, ali da nossa congregação do Bom Jardim. Deus te abençoe, Adaías. A igreja quer saudar dizendo amém. É o Adaías Alves, meu irmão, nosso companheiro em Cristo. Ele hoje está encarregado de uma missão aqui. Glória a Deus, a mensagem. Então, aí a nossa programação, tão conhecida da igreja, hoje, a gente nunca sabe quando é que a semana está começando nem terminando, na atividade pastoral. Porque ela começa domingo, e qual foi o dia de folga? Não sei, ninguém sabe. Então, ontem foi maravilhoso, já falei. Hoje, domingo, nossa programação costumeira. Amanhã, já consagração às 8 às 10. O Ministério de Mulheres TC é sempre quem está nessa coordenação abençoada. Sala virtual de oração às 17 horas. Você acessa o link, inclusive no Instagram da igreja, em outras mídias, e você tem acesso. É uma sala que na época da pandemia, essa sala nasceu na pandemia, tem lugar para 500 pessoas na plataforma Zoom, e a igreja paga por isso, e é uma bênção, porque hoje nós ainda temos um grupo de 50, 60 pessoas orando para a glória de Deus. Terça-feira, o nosso tradicional culto de doutrina, voltamos ao culto de doutrina. Aí, esta semana, nós temos o Circo da Oração. Semana passada foi culto de mulheres aqui, alusivo ao Dia das Mães, uma festa muito linda. Circo da Oração na quinta, às 14. Sexta, a sala virtual de oração volta mais uma vez. Esta semana, sábado, aqui na sede, diferente do sábado passado, culto de adolescência e juventude. E domingo, nossa tradicional programação, EBD, o culto matinal das 10 e o culto de celebração das 18. Que bênção maravilhosa. Eu quero, meus irmãos, também ressaltar que ontem foi um dia muito especial e toda a nossa liderança de juventude, a juventude vai estar em todos os setores. Começamos no setorial 1. Como nós não temos um templo nas nossas congregações, nem na sede, para comportar toda a juventude, aí nós fazemos setorial 1A e setorial 1B. E aí nós fizemos assim, e ontem foi o primeiro encontro da juventude, superlotação de jovens ali na congregação de Jardim Castelão e Expedicionário. Temos um pequeno vídeo para agradecer o Senhor por estas bênçãos. Vamos ver. Quem dá glória a Deus? Vamos aplaudir a Jesus, bem bonito, meus irmãos. Jovens evangelizando jovens. Então a juventude está, meus irmãos, é um dia todo, a mocidade integrada com ação social, evangelismo pessoal, nas casas e convidados. E no final de uma festa como essa, você tem pessoas que estão crendo em Jesus, jovens que estão voltando para Cristo. E que bênção maravilhosa. Então Deus abençoe o Gaio, toda a equipe aqui da sede, das congregações. O pastor Danilson pregou na Expedicionário e o pastor Demétrio pregou lá no Jardim Castelão. Que bênção. Meus irmãos, agora chegamos ao momento do ofertório. O pastor Afonso vai estar orando por este momento. Glória a Jesus, a paz do Senhor para todos. Meus amados, hoje é nosso culto missionário, o culto onde a igreja dá as notícias missionárias, convoca os irmãos a orar por missões e a contribuir com missões. Então essa nossa é a primeira oferta, a oferta normal do culto, da liturgia do culto, mas
depois dos avisos, dos comunicados de missões, nós teremos uma segunda oferta, a oferta missionária, uma oferta alçada, aquilo que você trouxe para o trabalho de missões. Amém? Então vamos orar, que Deus possa abençoar ricamente todos aqueles que contribuem para a sua obra. Curve as suas cabeças e oremos ao Senhor. Soberano, eterno e poderoso Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesta manhã maravilhosa, Senhor. Pai Santo e Justo, estamos nesse culto abençoado, um culto, Senhor, de missões, onde tua igreja, Senhor, é despertada para essa importante comissão que tu deixaste. Pai Santo e Justo, que tu possa abençoar cada um daqueles que contribuem nesse momento para o trabalho da tua igreja local, para o trabalho da liturgia do culto, que tu possa abençoar cada um daqueles que se dispõe a dizimar, a ofertar e que sabe a importância da sua contribuição para o crescimento dessa obra. Pai Santo e amado, te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão no momento impedidos de participar conosco, por estar passando por lutas, por provas, desemprego, os negócios não vão bem, meu Deus, mas tu é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Que tu possa abençoar a vida de cada um, Senhor, abrindo portas, facilitando meios, dando prosperidade ao teu povo, para que possam participar desse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta manhã. Nosso Deus é tremendo e quando nós confiamos nele, ele faz coisas que não pensamos, que não esperamos. Então, que nessa manhã você possa colocar, entregar nas mãos dele tudo aquilo que você tem pedido, tem colocado no seu coração, entrega ao Senhor, fale para ele, porque o nosso Deus é tremendo, ele é poderoso e tudo ele pode fazer, amém? Glória a Deus, aleluia. Chamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse
Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento toda a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como já foi dito, hoje é o nosso culto missionário e nós estaremos fazendo menção do último dos continentes da nossa lista, né? Que é a Oceania, como o pastor já adiantou. A Oceania se encontra lá nos confins da terra. A Oceania é chamada de novíssimo continente, porque foi explorada de forma tardia, né, por conta da distância e do isolamento. A Europa é o velho continente, a América é o novo, e a Oceania o novíssimo continente. Também conhecido como continente arquipélago, porque é formado por cerca de 10 mil ilhas. Se a Ásia é o maior continente e o mais populoso, a Oceania é o menor continente e o menos populoso. Nós destacamos aí a Austrália, porque a Austrália ocupa cerca de 90% do território e é a principal economia do continente, seguido pela Nova Zelândia. A questão da religião. A religião cristã, ela é bem difundida nesse continente, mas é uma presença minoritária do hinduísmo, budismo e islamismo. Há ainda muitos povos não evangelizados, predominantemente animistas e de outras crenças variadas. Nós destacamos Papua Nova Guiné, que é uma nação que tem 850 línguas diferentes. Agora você imagina você pregar o evangelho numa nação que tem mais de 800 línguas diferentes. Muitas delas nem escrita tem. É um desafio missionário. Nós destacamos aí a questão do cristianismo em 3 nações. Na Austrália não há uma religião oficial, mas o cristianismo é o grupo religioso predominante. A Nova Zelândia abrange uma ampla gama de grupos e crenças, sendo o cristianismo também a maior religião. Mas eu destaco que de 2013 para cá, o número de cristãos tem diminuído e o número de pessoas que não têm fé alguma tem aumentado, quase metade da população, 47% mais ou menos. Papua Nova Guiné, nós temos uma notícia boa, o país decidiu tornar o cristianismo a religião oficial em agosto de 2020, foi emitido um documento, ele se comprometendo a preservar os ensinos da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos a missionária Norma Martins, ela está na Austrália já há muitos anos, ela estará conosco brevemente, e ela trabalha vinculada a uma igreja local, trabalha com crianças, inclusive com bebês, trabalho social, aconselhamento, também é muito envolvida com a intercessão. E eu menciono, finalmente, o carnê missionário. A partir de R$10 mensais, é o valor mínimo, mas você aí está cheio de dinheiro, você pode contribuir com um valor maior, se assim desejar. É uma oferta boa, é um bom propósito para você investir e manter os nossos missionários pregando o Evangelho e anunciando a palavra de Deus em outras nações. Nós temos também um cofrinho missionário, que você leva 30 dias depois, você devolve e leva outro, se assim você desejar. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos que têm orado, que têm ofertado para a obra missionária. Eu quero chamar aqui os oficiais da igreja. Nós estaremos agora recolhendo a oferta missionária. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer um clamor dedicado pela Oceania, para Deus abençoar, para Deus abrir as portas, para Deus abençoar a nossa missionária, trazer ela em paz, debaixo da sua proteção. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, porque o Evangelho chegou até nós. Senhor, te louvamos também, ó Pai Celestial, pela Oceania. O cristianismo é bem difundido, mas há tantos outros desafios. Por isso nós te clamamos, nós te pedimos, abençoa este continente, Senhor. Abre as portas da palavra, levanta e envia mais missionários. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Abençoa a missionária Norma, enche da tua presença, da tua graça, de sabedoria da tua palavra. Usa ela com poder, com autoridade, que ela possa florescer, que o trabalho do Senhor possa avançar, em nome de Jesus de Nazaré. Te apresento também, Senhor, os contribuintes, ó Pai, aqueles que estarão ofertando neste momento, aqueles que contribuem com o carnê missionário, com o cofrinho. Meu Deus, abençoa os meus irmãos, multiplica, abre as portas da vitória, e assim, ó Pai Celestial,
que toda a tua igreja possa se alegrar, Senhor. Levanta intercessores, ó Pai, e assim, Senhor, que a tua graça, que a tua presença, que o teu nome seja glorificado em todas as nações, no nome precioso de Jesus. Amém. Você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo com um fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. O valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Lucas. Rapaz, esse hino fazia tempo que a gente não cantava, mas é tão pertinente, né, irmãos? Para hoje a gente falando, orando sobre a obra missionária, o ID de Jesus. É um hino belíssimo, que é o tipo do hino que nunca fica velho, né? Não envelhece, são inspirações preciosas. Meus irmãos, enquanto o pastor Adaías já vai se aproximando aqui para vir ao púlpito transmitir a palavra de Deus, eu quero fazer menção de uma carta vindo ali de Candeias, lá da igreja da ADEC Malembá, onde estão o nosso querido irmão Edvan dos Santos. Cadê o Edvan? Edvan está ali, muito bem, lá da boa terra da Bahia. Deus te abençoe. Vamos recebê-lo com alegria, meus irmãos, dizendo amém. Amém. Irmão, senta-se em casa, viu?
Sinta-se em casa. Glória a Deus. Então, chegamos ao momento da palavra de Deus. Quem veio ouvir uma palavra para o seu coração, meus irmãos? Toda a igreja de Jesus. Olha aí essa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero saudá-los também na paz do Senhor. Amém. Que alegria estarmos juntos nessa manhã para celebrarmos ao Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança, e peço as vossas orações para que eu não atrapalhe o que Deus quer fazer nessa manhã. Ontem, o pastor falou comigo, para a gente que prega a palavra, que os pregadores sabem, que às vezes vai se aproximando o horário e você está ali, Senhor, e aí, às vezes Jesus deixa para trazer a mensagem nos 45 do segundo tempo. Mas ontem, Deus foi bondoso comigo. Quando o pastor me fez o convite, imediatamente, eu tive a orientação de Deus do que pregar. Terminamos a reunião ontem à tarde, eu fui para casa e fiquei meditando. Eu quero convidá-los a voltarem ao texto da leitura oficial, que foi Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O pastor fez a leitura dos versos 1 a 8, porém eu vou trabalhar praticamente o capítulo todo. E eu quero ler mais um pouco com vocês, agora do 26 em diante, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: Chega-te e junta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lê? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentar-se. E o lugar da escritura que li era este: E foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará o tempo da sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem dizes isto o profeta? De si mesmo ou de um outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesareia. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus irmãos, hoje é o culto de celebração e conscientização missionária. E o Senhor Deus, por sua bondade, me dirigiu a falar um pouco sobre a igreja e a pregação do evangelho. Esse capítulo, 40 versículos, nós vamos encontrar aqui Lucas fazendo menção de alguns nomes, de alguns personagens. Ele fala inicialmente de Paulo, ainda antes da sua conversão. Ele fala do Filipe, que é um principal personagem do texto. Fala de João, de Pedro, que eram pastores da igreja de Jerusalém,
e vieram a Samaria para trazer algumas orientações e supervisionar o recém-trabalho que estava sendo implantado por Filipe na cidade de Samaria. Você vê isso nos primeiros versos, 8 primeiros versos. Nós vamos ter aqui a figura de uma figura um tanto quanto controversa, do Simão, o mágico. Mas eu quero destacar e chamar a atenção de vocês para um personagem que, se a gente passar assim mais genericamente, talvez nem perceba muito. Mas Lucas faz questão de citá-lo pelo menos 6 vezes. E é importante nós atentarmos para o papel do Espírito Santo na missão da igreja, que foi o nosso tema, né? O ano passado era o lema da nossa igreja, o Espírito Santo e a missão da igreja. Você vai perceber que há uma ação e uma liderança do Espírito Santo no propósito da evangelização, que vai guiando a igreja. E é muito importante nós atentarmos para esse detalhe. Depois do Espírito Santo, o personagem em mais destaque do texto é Filipe. Importante ressaltarmos que a Bíblia fala de pelo menos 3 Filipes. Nós temos um Filipe apóstolo, que a gente vai encontrar lá em João capítulo 1. Nós temos um outro Filipe que era da família de Herodes, um filho de Herodes, e nós temos o Filipe diácono que aparece aqui no texto. Então, com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, eu quero falar um pouco a respeito, extrair desse texto algumas lições sobre a missão da igreja. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que a pregação do Evangelho, ela é tão importante para Deus, que se necessário for, Ele permite a instauração de uma crise para que a igreja volte ao seu propósito. Jesus subiu na sua ascensão aos céus dizendo: vocês têm uma missão, vocês vão pregar o Evangelho até os confins da terra. Começando de Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A questão é que quando o Espírito Santo desce e a igreja em Jerusalém se fortalece, cresce, o clima ali ficou tão bom que os discípulos se acomodaram ali mesmo. E o tempo vai passando e a missão de ir aos confins da terra, ela vai ficando esquecida. E isso é um risco que a igreja moderna também corre, porque é muito cômodo viver essa vida de comunidade, de comunhão, de celebração, um culto gostoso como esse. Você vem para cá, sai daqui renovado, você tem uma semana que já começa na bênção. É muito cômodo. E corremos o risco de negligenciarmos quanto à missão da igreja, de pregar o Evangelho. E isso acontece com eles. Eles estão muito acomodados em Jerusalém, até que o capítulo 8 começa dizendo que surge uma perseguição contra a igreja, de modo que eles são dispersos por toda parte, exceto os apóstolos, a igreja é dispersa. Você pode voltar os seus olhos comigo para o início do capítulo, onde a leitura foi feita, e também Saulo consentia na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Olha, interessante, Jesus tinha dito, vocês vão começar em Jerusalém, mas depois vocês vão para a Judéia e Samaria. Eles ficaram só em Jerusalém. A perseguição os levou à Judéia e Samaria. Então eles foram até Samaria, exceto os apóstolos. O versículo 2 diz: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava as igrejas, entrando nas casas, arrastando os homens e mulheres e encerrando na prisão. O versículo 4 diz: mas os que andavam dispersos, observe bem, mas os que andavam dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Irmãos, tem um texto de Deuteronômio 32, 11, que ao ler assim causa arrepios. O Senhor disse que como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os o leva sobre elas, assim só o Senhor os guiou e não havia com eles deuses estranhos. A águia tem um método de tirar os seus filhotes do ninho. Seus filhotes estão ali muito bem
aconchegados, né? Aquele ninho às vezes feito de espinhos, de galhos com espinhos, mas forrados com penas e outras, né? Adequado. E o tempo passa, eles crescem, já estão no ponto de voar, mas permanecem muito bem acomodados. Então a águia tem o seu método de despertar os seus filhotes. E ela vai tornando o seu ninho menos confortável, ela vai retirando o conforto, deixando os espinhos de fora, até que estar no ninho já não é mais interessante e eles começam a se aventurar a sair do ninho. E o texto de Deuteronômio diz que assim como a águia desperta a sua ninhada, o Senhor tem uma forma de despertar o seu povo, de conduzir o seu povo, de tratar com o seu povo. Irmãos, na minha pouca experiência pastoral, eu já tenho visto vários exemplos de pessoas que, de repente, precisam de um sacode de Deus. Aí, quando cuida que não se acham, às vezes, no hospital, 15 dias internada. E, não, pastor, eu estava lá, aí, de repente, comecei a evangelizar um e outro, e aí se desperta para a obra de evangelização. E, para finalizar esse tópico, eu faço a seguinte pergunta: o que é que nós estamos esperando acontecer para a gente se envolver com a obra de evangelização que o Senhor mandou a gente fazer? Você tem coragem de fazer essa pergunta aí para alguém perto de você? Dê um toque assim e diga assim: o que nós estamos esperando? O que é necessário acontecer? Não tem nenhum glória a Deus, mas vai dizendo misericórdia. É um culto de conscientização missionária e eu quero pensar com vocês sobre a igreja e a pregação do evangelho. Então nós precisamos, irmãos, entendermos que a igreja tem uma missão, a igreja tem um propósito, e se necessário for, Deus permite a instauração de crises para que a gente retorne ao propósito. Quem pode dizer amém? Amém. Segunda lição que eu quero extrair com vocês, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, você vai conferindo comigo, é que quando a igreja se dispõe a cumprir sua missão, o evangelho é pregado de forma espontânea. O texto diz no versículo 6, mas os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra, anunciando a palavra de Deus. Não havia uma coordenação da direção da igreja, não havia um evento agendado, não havia um programa da liderança para que eles seguissem. Era algo espontâneo. Eles saíram pregando o evangelho por toda a parte. Aliás, o texto diz, no versículo de número 1, que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Ou seja, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E a igreja que foi dispersa, de forma espontânea, anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, o que fez a nossa Assembleia de Deus chegar onde nós chegamos foi esse espírito evangelístico assembleiano. Nenhuma outra igreja nesse país cresceu tanto quanto nós crescemos, e o resultado desse crescimento, ou esse crescimento é resultado desse espírito evangelístico assembleiano, em que cada crente é um missionário. Mas eu devo dizer para vocês que esse espírito evangelístico ele vem arrefecendo nos últimos anos. Muitos dos nossos irmãos já perderam esse fervor. E nós precisamos urgente de um avivamento de amor, pastor Antônio José. Nós temos um livro, um manual de evangelização que a nossa igreja produziu, que é o Missão de Amar. E o Missão de Amar fala de despertar essa chama, de despertar essa paixão pelo perdido. E eu repito, nós precisamos urgente de um avivamento de amor. Precisamos que o Senhor venha reacender essa chama nos nossos corações. A igreja, irmãos, ela não pode depender de um evento, ela não pode depender de um dia específico para ela pregar o evangelho. A nossa concepção de evangelização, ela tem se resumido àquele evangelismo do sábado à tarde, para alguns talvez só o Nordeste para Cristo. Não, irmãos, eu evangelizo no Nordeste para Cristo. Não, eu estou esperando, eu tenho até vontade de evangelizar, mas nunca mais teve um evento de evangelização. Nós estamos, irmãos,
permita-me a expressão, viciados e dependentes desse evangelismo de bando. Quando a gente pensa em evangelizar, a gente pensa num grupo de pessoas, ou num evento evangelístico, numa cruzada evangelística. E todos esses métodos são métodos de evangelização. Mas a igreja precisa evangelizar de forma espontânea. Cada crente, por onde ele passar, onde ele chegar, no trabalho, na rua, na faculdade, por onde ele passar, dentro do Uber, onde você chegar, de forma espontânea, pregando o evangelho, como a igreja nos dias dos discípulos, por toda parte. Por toda parte. A pregação do evangelho deve ser um compromisso pessoal de cada crente, irmãos. Quem entendeu até aqui, diga amém. A terceira observação que eu quero fazer, e lição que eu quero compartilhar com vocês, é que a pregação do evangelho, ela deve ser genuinamente cristocêntrica. Você está com a Bíblia aberta? Volte os seus olhos aí para o versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Irmãos, nós chegamos a um ponto, eu disse há pouco, que temos arrefecido no nosso espírito evangelístico, esse fervor evangelístico assembleiano dos nossos pioneiros já não é mais percebido na vida da maioria dos irmãos. Não sei se você vai concordar comigo, mas pelo menos nas congregações, os irmãos mais comprometidos com a obra de evangelização são os mais velhos, os mais idosos. A geração mais jovem, poucos têm se atentado para essa missão. E nós temos chegado, irmão, a um distanciamento tão grande da centralidade do evangelho, que isso pode ser percebido, inclusive, nas nossas pregações. O ano passado, nós nos reunimos lá no setor 21, que é o setor que faço parte, para fazermos uma cruzada no Nordeste para Cristo à noite, o setor todo reunido, e começamos a procurar um pregador para pregar na cruzada. E eu confesso para os irmãos que tivemos dificuldade, assim, de encontrarmos na nossa lembrança um dos nossos pregadores, evangelistas. Parece paradoxal, mas foi difícil pensar um dos nossos evangelistas que sabe evangelizar. Já pensou o paradoxo? Nós chegamos a um ponto que os nossos evangelistas já não sabem mais evangelizar. Você faz, às vezes, uma cruzada, um trabalho evangelístico, aí leva um pregador e ele vai matar o Golias na cruzada. Eu fiz uma cruzada uma vez, levei um pregador e ele entendeu de pregar matar o Golias na cruzada. E eu já achei estranha a mensagem que ele estava pregando, mas lá pelas tantas, irmão, ele movimentando o povo, e pedindo para a igreja dar glória a Deus, e cobrando línguas estranhas no meio da rua, e aquela, né? E aí ele começou a dizer: agora eu quero que vocês fiquem de pé. Aí os irmãos ficaram de pé. Ele disse: agora eu vou contar até 3, e você vai rodar funda. Aí contou 1, 2, isso no meio da rua. 1, 2, 3, e aí os irmãos tudo rodando a funda. Aí ele disse: eu vou contar até 3 e vocês soltam a pedra. Aí 1, 2, 3, e todo mundo jogava a pedra. E o bom é que os irmãos vão. Aí ele contou mais até 3, aí o gigante já estava no chão. Ele disse: agora você vai pegar a espada do gigante. 1, 2, 3, aí os irmãos, vai pegar a espada. Falou: eu vou contar até 3 e você vai pisar no gigante. Aí, e eu olhando assim, umas pessoas descrentes ao redor, disse: o que é que estão pensando da gente, irmão? O que é que essas pessoas estão pensando? Irmãos, nós chegamos a um ponto que os nossos louvores, eles denunciam isso. E tem o hino da harpa cristã que diz que é o tema do bom pregador, o Calvário. Mas os pregadores estão com medo de pregar sobre o Calvário e não satisfazer a igreja. Porque nós vivemos um momento em que a igreja, ela tem pensado mais em si. Tem muita gente que vai para o culto de domingo e ele não se conforma em que o pregador pregue lá uma mensagem sobre o Zaqueu, para que as pessoas compreendam o evangelho. Ele queria algo para ele, que mexesse com as suas emoções. Nós precisamos, irmãos, trazer Cristo para o centro. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra?
a mensagem do Evangelho, não precisa de novidade, de enfeitar nada, e nem precisa pregar nada novo. A igreja vem pregando há 2000 anos a mesma mensagem, Jesus continua salvando. Essa ideia de trazer novidades e falar o que as pessoas ainda não sabem, tem resultado em muitas heresias e muitas palhaçadas, né, pastor? Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma quarta lição. Em quarto lugar, a pregação do Evangelho necessariamente deve ser acompanhada de sinais e maravilhas. Volte os seus olhos para o texto e vamos ler agora o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam. Elas ouviam e viam os milagres, né? Os sinais que ele fazia. Olha o versículo 7. Porque os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E aí quando a gente entende isso, vai ficar mais fácil de entender o versículo seguinte que eu comento já. Meus irmãos, igreja do Senhor, nós precisamos orar para que o Senhor restaure no nosso meio os milagres. O Senhor nunca deixou de realizar milagres, mas nós estamos falando de sinais, de milagres, de prodígios em maiores proporções. Jesus disse que se não houver sinais, de maneira nenhuma crerão. O ministério de Jesus foi marcado pelo ensinamento da palavra e pela operação de milagres. As pessoas precisam entender que o evangelho que pregamos, ele não é apenas uma filosofia de vida, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Talvez isso explique porque temos dificuldade de fazer com que esse evangelho encontre aceitação no coração de muitas pessoas. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregarem de 2 em 2, a palavra diz que e confirmava o Senhor por meio dos sinais que o seguiam. Igreja do Senhor, pregadores da palavra de Deus, oremos ao Senhor, a igreja ore pelo nosso pastor e pelos pastores das nossas congregações. Lembre de mim nessas orações, para que Deus nos use na cura, na operação de maravilhas, para que Deus nos use, para que o Senhor opere. Eu lembro que em 2009, eu com 15 dias de casado, assumi a congregação de Alto Alegre. Nós casamos 30 de janeiro, 18 de fevereiro, estava assumindo a congregação de Alto Alegre, ainda de lua de mel. Era uma congregação de 17 anos, com 19 pessoas. E nós começamos a buscar o Senhor e Deus começou a operar. E nós tivemos a ocasião, irmãos, de estarmos realizando assim um culto campal, e aí uma pessoa manifestar endemoniada. E a gente começar a orar, chegar uma pessoa correndo e dizer assim, tem uma pessoa endemoniada aqui na rua de trás. Eu dizia assim, irmão, só era 2 obreiros que eu tinha comigo. Eu disse, irmão Carlinho, tu vai lá, que eu vou ficar aqui. E o irmão Carlinho foi lá e eu fiquei com Azarias, que na época me auxiliava. Aí daqui a pouco chegou outra pessoa e disse, tem outra endemoniada ali. Irmão, nós tivemos uma ocasião que 8 pessoas manifestaram endemoniada assim na região, ao redor. E isso foi impactando a comunidade, isso foi impactando. E as pessoas foram percebendo que o evangelho que nós estávamos pregando ali era o evangelho de poder. Você pode repetir comigo, diga comigo em alto e bom som, a pregação do evangelho necessariamente deve ser acompanhada de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. E esses sinais, Jesus disse, seguirão aos que creem. Talvez seja só isso que está faltando para a gente, irmãos. Exercitar a nossa fé, uma fé operante, crermos, e você pode ser usado por Deus. Eu
Eu acredito piamente nisso, irmão. Você está lá no seu ambiente de trabalho, no meio de gente incrédula, e de repente tem uma enfermidade, e você diz assim, deixa eu orar. Aí você ora, Jesus opera o milagre, vai vir o pai, a mãe, o filho, a tia, o vizinho, o outro, porque eles vão crendo no evangelho que nós estamos pregando. O evangelho ele não pode alcançar somente os ouvidos, irmãos. Ele tem que alcançar os corações. O texto diz que eles ouviam e viam, estavam unânimes, atentos àquilo que Filipe dizia. E aí eu quero compartilhar com vocês uma outra lição no versículo 8, na sequência, porque ele diz assim, e havia grande cidade, aliás, havia grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, a igreja, quando a igreja se dispõe a pregar o evangelho, a cumprir a sua missão, a cidade se alegra. E esse é o evangelho que nós conhecemos. Esse é o evangelho que nós vivemos. E esse é o evangelho que nós pregamos. Isso está na visão da nossa igreja. A Assembleia de Deus Tempo Central em Fortaleza, ela tem essa visão, ela tem esse objetivo, sermos uma igreja relevante no contexto social. Nós não queremos só ganhar os nossos familiares para Jesus. Nós queremos que a cidade de Fortaleza, ela seja impactada pela pregação do evangelho. E eu creio que essa igreja, irmãos, que já soma mais de 60 mil membros nessa capital, é poderosa em Deus o suficiente para gerar um impacto nessa sociedade, para mudar a cidade de Fortaleza, para trazer um grande avivamento para a cidade de Fortaleza. Quantos acreditam que o evangelho pode fazer isso? Olhe para a pessoa que está perto de você e diga, depende só de você e de mim. Depende só da gente, irmão. Da gente crer no que prega, da gente crer no evangelho que a gente prega, irmãos. Esse evangelho que vivemos. Em sexto lugar, veja o versículo, do versículo 29 ao do versículo 9 ao versículo 24. Tem aí a figura controversa do Simão, não vou entrar em detalhe no Simão, que não vem ao caso. Mas eu anotei aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma lição muito importante. Quando a igreja está disposta a crescer, ela tem que correr o risco de conviver com os falsos cristãos. A igreja começa a crescer e lá aparece o tal Simão, que inclusive estava junto dos discípulos o tempo inteiro e passou pela experiência do batismo, estava junto com eles, só não era convertido ainda, só não era liberto. Às vezes, irmãos, esse pensamento, aquele velho argumento, falou assim, não, a igreja tal, ela cresce, mas é de qualquer jeito. Isso é uma justificativa, é uma forma grotesca de justificarmos a nossa inércia. Não, a igreja está crescendo, mas é de qualquer jeito. Quando a igreja está disposta a crescer, ela tem que correr esse risco. E não cabe a nós fazer essa separação entre o trigo e o joio. É o Espírito Santo, irmão. Quando chegar o momento certo, o Espírito Santo vai revelar quem é e quem não é. Ele vai fazer a distinção entre os que são e os que não são. Mas a igreja precisa assumir o compromisso de pregar o evangelho. De pregar o evangelho. E acolher aqueles que aqui chegarem. É papel da igreja. O Espírito Santo vai fazer o resto. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. A pregação do evangelho, ela deve ser desprovida de todo e qualquer proveito pessoal. Esse marcou profundamente o meu coração, irmãos. Filipe, ele chega na cidade de Samaria e ele é tremendamente usado por Deus para aquela cidade. Porém, quando a notícia chega em Jerusalém, os apóstolos mandam para lá Pedro e João. E eu acho interessante que Filipe não tem, pastor Antônio José, nenhuma dificuldade. Ele não tem nenhuma dificuldade em ser supervisionado pela liderança da igreja. Porque ele sabia, irmãos, que ele não estava fazendo uma igreja para ele. Ele não tinha interesses pessoais. Ele estava ali com a missão de pregar o evangelho. Ele estava desprovido de todo e qualquer interesse, proveito pessoal.
ele não estava contaminado pelo espírito de abrir salão. É que tem um espírito de abrir salão. Ele estava interessado em ganhar vidas para Jesus. Ele não estava preocupado em fazer uma igreja para si. Ele não teve dificuldade de ser supervisionado pela liderança, e nem muito menos teve dificuldade, você vai ver isso no versículo 26, de deixar a cidade de Samaria, quando o Senhor o orientou, e ir para um caminho que desce para Gaza, que estava deserto, não tinha ninguém. O Senhor disse, vá para lá, eu tenho uma obra para você realizar, onde não tem ninguém. Mas ele estava com uma igreja pujante, crescente, uma igreja vibrante, novos convertidos, irmãos, uma igreja que crescia todo dia. Filipe estava no melhor momento do seu ministério, mas ele não estava fazendo nada para ele estava fazendo para o Senhor, ele estava pregando o evangelho, e o Senhor disse, deixa aí já tem muita gente, vá lá para o deserto, vai para um outro lugar. E ele foi, sem nenhuma dificuldade. Quem pode dizer amém? Amém? Na execução da missão, precisamos estar sujeitos ao governo do Espírito Santo. Eu quero que você veja comigo agora lá no texto que nós lemos, versículos de número 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Interessante que esse homem tinha uma sede de Deus. E como ele conhecia o Deus de Israel, nós não sabemos ao certo. Quem sabe tem alguma relação com aquela relação e aquela proximidade de Salomão com a rainha de Sabá. Não sei como que o evangelho vai chegar naquelas extremidades da África, mas ele veio a Jerusalém, e como gentil, ele veio para um culto que ele não podia entrar. Ele não podia entrar no templo, ficava no pátio dos gentios, e aí ele viaja. Eu não tive a curiosidade de saber, mas quem está, o pessoal mais conectado aí descobre rápido a distância que ele percorreu até Jerusalém, para participar de um culto, irmão, que não tinha onde ele, não era que não tinha onde ele sentar, ele não podia entrar. Ele ficou na parte externa, prestou o seu culto e estava voltando para casa com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. Tem tanta gente sedenta de Deus, irmão. Tem tanta gente sedenta de Deus. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida, irmão. Deus quer usar a sua vida, irmão. Deus quer te usar para pregar o evangelho. E é interessante como isso é importante para Deus. Filipe estava em uma cidade relativamente grande para a época. Ele estava em um bom momento, o evangelho estava tendo uma boa aceitação, mas o Senhor disse, eu preciso que você vá numa missão, em busca de uma única pessoa. Uma única pessoa. Nós cantamos aqui, irmão, né, você sabe o valor que tem uma alma. A Bíblia diz que todos os recursos humanos se esgotariam antes de comprar uma alma. Ela vale mais que o mundo inteiro. Irmãos, isso é precioso para Deus. Isso é precioso. O profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele descreve o sofrimento de Jesus, ele disse que o que traz alegria ao coração de Jesus, o que traz contentamento, ou seja, quando Jesus vê isso acontecer, ele diz assim, valeu a pena, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei. Quando Jesus vê, ele se alegra, diz assim, e ele verá o resultado do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe o que é que faz Jesus olhar lá de cima e dizer assim, yes, valeu a pena. Valeu a pena os pregos, valeu a pena os cravos, valeu a pena tudo. É quando uma pessoa se rende aos pés do Senhor. E eu quero dar uma dica para vocês, meus irmãos. O salmista disse, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu. Muito do que você deseja no Senhor vai acontecer quando você começar a se importar com aquilo que de fato importa para Deus.
Quem recebe essa palavra? Quem compreendeu? O que é agrada-te do Senhor? O que agrada o Senhor? É isso. É ver o resultado do seu penoso trabalho. É ver vidas se rendendo. É ver vidas se convertendo. Crendo no Evangelho. E quando isso acontece, isso gera alegria no coração de Deus. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Dê um toque aí na pessoa perto de você e diga assim: Deus conta conosco. Filipe vai, e o texto diz, olhe comigo na sequência, e levantou-se, e foi. Filipe vai, guiado pelo Espírito Santo, sob direção e liderança do Espírito Santo. E eis que um homem etíope, mordomo Mó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías, versículo 28. O 29 diz assim: e disse o Espírito Santo a Filipe. Aí tem dois verbos aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Estou usando a versão corrigida. Diz assim: chega-te e ajunta-te. Irmãos, a igreja precisa valorizar. A igreja não pode desprezar, nem menosprezar a importância do evangelismo relacional. Nós temos falado muito sobre isso na nossa igreja nos últimos anos. Inclusive o livro A Missão de Amar, ele trata disso. A missão de amar compartilhando Cristo através dos relacionamentos. Veja qual a orientação do Espírito Santo a Filipe. Diz: Filipe, chega-te, se aproxime. Mas só chegar ainda não é o suficiente. Ele disse: ajunta-te. Por quê, meus irmãos? Porque o relacionamento é, sem sombra de dúvida, a forma mais eficiente da igreja pregar o Evangelho. O pastor Kate Phillips, naquele livrozinho pequenininho, mas poderoso, A Formação de um Discípulo, ele traz o resultado de uma pesquisa, onde ele informa que 80% das pessoas que vêm a Cristo, eles vêm por meio de relacionamentos. Os outros 20% está distribuído entre todas as formas da igreja evangelizar. Televisão, rádio, distribuição de literatura, evangelismo de rua, todas essas outras formas juntas corresponde a 20%. O relacionamento sozinho corresponde a 80% das pessoas que vêm a Cristo. Sendo que 50% delas vieram a Cristo por meio de familiares. 30% vieram a Cristo por meio de amigos. E a gente pode até fazer esse exercício aqui. Quantas pessoas aqui conheceram a Cristo através de um familiar, de um parente, de alguém que era crente, que você levante a mão assim, o filho de crente, alguém que conheceu, nasceu na igreja? A maioria. E quantos conheceram a Jesus através de um amigo? Levante a mão. A maioria. Então é uma pesquisa que se confirma aqui. É uma pesquisa que se confirma aqui. Nós não podemos desprezar isso, irmão. Isso é um papel de cada crente. Repito, foi isso que fez a Assembleia de Deus crescer. É alguém aceitar Jesus e ele ficar inconformado, dizer: eu vou ter que pregar o Evangelho para minha mãe, para o meu filho, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu vizinho. Precisamos fortalecer os nossos relacionamentos, os nossos vizinhos. Eu brincando lá com os irmãos lá no Bom Jardim esses dias, eu falei: irmãos, pegue o cachorro, saia para passear e você já tem uma oportunidade de evangelizar. Passeando com o cachorro, você já tem a oportunidade de falar de Jesus. Não tem o cachorro, compre um que vai um bom investimento. Fazendo caminhada, é no motorista do Uber, irmão. Você entra dentro do Uber, ali você já tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu tenho a minha forma de fazer. Quando eu pego o Uber, eu já entro, né, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. E aí, amigão trabalhando muito,
Tô, rapaz, como é que é a sua jornada? Aí o camarada já vai lá dizendo a jornada dele, vai desabafando. Mas tem conseguido um tempozinho para a família? Tenho, rapaz, eu tiro um dia por semana para folgar, ou às vezes não. Eu disse, para Deus, eu já cheguei lá. Aí chegando ali, você já chegou lá. Rapaz, às vezes é um afastado da igreja, e às vezes é um crente descongregado. Não, mas eu sou crente, sou da igreja, mas eu não estou conseguindo ir, porque não tem mais tempo para servir a Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Irmãos, deixa eu caminhar para o encerramento, que eu acho que o meu tempo já foi. A igreja deve conhecer a palavra o suficiente para responder aos questionamentos que surgirem no processo da pregação. Felipe entra no carro, o rapaz está lendo, ele já reconheceu o texto e perguntou, você entende o que lê? Ele disse, não tem quem me explique. Falei, está resolvido o problema. E ele começou a explicar. Irmãos, a igreja precisa estar preparada. Para isso é necessário ler a Bíblia, estudar a palavra, vir para os cultos de ensino, para a escola bíblica dominical. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança da vossa fé, que há em vocês numa outra versão. Então a igreja precisa estar pronta, precisa estudar, precisa estar preparada para na hora que surgir um questionamento sobre uma seita, sobre uma heresia qualquer, você está respaldado na palavra para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. A missão da igreja não se encerra com a pregação, é necessária a consolidação. Filipe pregou para ele, mas depois o texto diz que ele, começando nessa escritura, anunciou a Cristo. Ele deu um intensivão, como o pastor Antônio José costuma dizer, né? Ele deu assim um discipulado, e ele conduziu aquele homem até o batismo. Evangelize, mas consolide, cuide de quem você evangeliza, forme discípulos, adote uma pessoa e cuide dele até que você sinta que ele já pode fazer o mesmo com alguém. Esse é o processo, é a missão da igreja. E para encerrar, meus irmãos, eu quero convidar vocês para ler o versículo 39 e 40, que diz assim, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, então não viu mais o eunuco. Aí olha que interessante, então, jubiloso, continuou o seu caminho. Jubiloso, alegre. A igreja deve pregar o Evangelho não por uma mera obrigação. A igreja deve pregar o Evangelho com alegria, com gozo. É um privilégio tal que os anjos desejaram fazer. E o Senhor disse, não, eu tenho alguém que sabe fazer melhor que vocês. Eu tenho a igreja. Jesus confiou em mim, Jesus confiou em você. Meus irmãos, que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Essa foi a palavra que Deus me orientou. E o que passar daqui é de mim mesmo, pastor Antônio José. Então eu vou parar aqui. Deus abençoe a igreja, ore por mim, pela minha família, pela congregação do Bom Jardim. Deus nos abençoe ali, na missão de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Saúde quem está ao seu lado e diga assim com muita alegria, vamos pregar o Evangelho. Glória a Deus. Sempre que eu escuto uma palavra no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, é uma experiência nova. E hoje, pastor Adaías foi muito abençoado pelo Senhor e inspirado para nos trazer essa boa palavra. Mas essa palavra não evangelizou, na verdade nos evangelizou hoje de novo. Nós fomos exortados, fomos convidados. Irmãos, que palavra de Deus, tão tocante. É bom estar na casa do Senhor, né? O desafio está ali, quando eu disser a graça e a paz do Senhor, que você sair ali na rua, aí você está desafiado. Glória a Deus. Nós vamos terminar, irmãos, o culto louvando ao Senhor. Essa igreja, meus irmãos, tem ido nessa cidade inteira, mas intencionalmente nós temos pregado, temos ensinado nossos pastores, nossas igrejas, para levarmos em conta o que o Espírito Santo nos dirigiu, o Evangelho que nós conhecemos, que nós vivemos e pregamos.
E é isso que a gente viu nessa linda história de Atos capítulo 18, onde o personagem principal, dentre tantos importantes ali, é Filipe, um diácono da igreja, que não tinha um título de evangelista, nem paletó, nem gravata, nem carteira da convenção. Ele era simplesmente cheio do Espírito Santo de Deus e tinha uma missão, e ele foi na missão. E eu achei precioso, pastor Adaías, o detalhe que o Espírito Santo te revelou, o fato de que quando a igreja estava florescente, e quando havia alegria, os milagres estavam acontecendo, Deus disse assim: está muito bom, agora vá para um lugar deserto, que já tem uma outra obra. É o voo da águia, né? A águia, ela é incrível. E quando a Bíblia fala muitas vezes sobre a águia, da águia revoar, é porque chega um momento que ela tira todo o conforto do ninho, e aí ela pega aquelas águiazinhas pequenas, e simplesmente vai assim, ela dá um voo assim precipitado de montanha abaixo, mas ela vai por baixo e ampara. Aí começa de novo, porque ela não vai mais poder ficar ali. Então Deus sabe o que faz, e nós temos que começar já, em nome de Jesus. E já começamos. Eliseu, podemos cantar? Eu desafiei aqui, meus irmãos, às vezes eu fico com pena dos nossos ministros de louvores, das meninas, sabe por quê? De repente eu invento um hino que não está na programação, mas é isso mesmo, o Espírito Santo também sabe o que faz, e eu louvo a Deus que eles estão prontos para cantar. Eu me lembrei, mas o Lucas, ele, apesar de novo, gosta muito de uns hinos assim, bem antigos, que eu já sei. Aí, eu acho que ele vai cantar aquele hino que a gente sempre ouviu. Era uma folha seca, caída no chão, né? Aí chega o Evangelho de Jesus, faz aquela transformação. É algo muito glorioso. Vamos cantar esse hino, nos despedindo nesta manhã. E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, vem aqui à frente, vem se reconciliar. Comparo a vida de um homem sem Deus, seca, caída no chão, para onde o vento levar. É tristeza, tudo é solidão. Se o viver é Cristo, cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, como folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Quem pode agradecer a Deus porque foi alcançado pelo poder do Evangelho? Mas não desanimado, eu viver sonhos, triste solidão. Hoje sou crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. Canta! A folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Você vai saudar 2 ou 3 pessoas e vai dizer assim: nós temos uma missão e o Senhor vai nos ajudar a cumprir. Pregue o Evangelho, dê uma palavra e abençoe alguém ao seu lado. Deseje uma semana abençoada. Motive e alegre o coração dessa pessoa,
porque o Senhor está conosco nesta manhã. Vamos cantar mais uma vez o coro para terminar, toda a igreja. É uma folha seca caída no chão e vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha, eu louvo muito a Deus. Como é o nome dela? Irmã Eliana Lacerda. É o seguinte, esse pastor, eu quero oração, porque esse mês eu completei 80 anos. Foi a primeira senhora da sua idade que eu vi dizer isso. Porque, pelo que eu conheço das santas mulheres, elas só completam aniversário de 10 em 10. Então agora só nos 90. Né? Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos saudar os aniversariantes. Quem mais, ademais, estão aniversariando hoje? Olha mais, o Isaac Gunar, Natalício, o Emanuel Gunar, é da família. Cadê a família Gunar aí? Glória a Deus, são os gêmeos, olha onde eles estão. Eita Jesus, glória a Deus. Difícil era Gunavinho chegar no Brasil, então é fácil vocês virem até aqui à frente, venham. Não vai pagar mico não. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, né? Mas você que está em casa, quantas pessoas, irmãos, são muitos que ouviram esta palavra? Se essa palavra tocou você, desperta o seu coração. E Deus tem despertado a nossa igreja. Meus irmãos, louvo muito a Deus pela vida dos nossos pastores. E Deus tem feito coisas grandes, né? E vamos orar pelos meninos aqui. É o Isaac e o Emanuel. Todos os dois são Gunar, né? Dois nomes abençoados. Vamos parabenizar uma Eliane aniversariante e os meninos, vamos dizer com alegria, feliz aniversário. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por vocês, meus irmãos. E eu quero lembrar a igreja que a nossa campanha, antes dessa oração, para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, meus irmãos, a corrente de solidariedade é muito grande. E nós já estamos com mais de um caminhão fechado, só com água mineral. Hoje, num breve momento que eu vinha, eu liguei assim na CBN, aliás, foi ontem à noite quando eu voltando, estão vendendo um garrafão de água de 20 litros por R$80. Então, são pessoas que se aproveitam nesta hora, né? Porque está faltando. Mas nós vamos mandar 0,800. Já começamos, já enviamos uma porção, depois enviamos uma porção já de recursos que já entraram para 2 igrejas, para 2 instituições. Já estamos em contato com outra instituição e já vamos entrar em contato com irmãos, família gaúcha que mora aqui, que tem transportadora, e vamos entrar em contato também com a Azul, para que de repente a gente faça uma parceria para poder chegar não somente em Porto Alegre, mas no interior. E tudo isso, pastor, não sabia, mas estamos dizendo para você orar, porque nós estamos mobilizados mesmo e a igreja está respondendo, e nós queremos chegar também com a nossa ajuda mais efetivamente, em nome de Jesus. Os postos de coleta estão funcionando a 1000 por hora, aqui na sede também, e tudo indica que a Naturágua vai participar com uma carrada logo toda, né? Está praticamente certo para essa semana que vem. Aí eu vou fazer uma propaganda melhor. Estou esperando a bênção chegar, para ver se vai dar certo, né? É verdade. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos concluir, né, orando a Deus, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Quem está feliz por ter vindo ao culto? Toda a igreja. Deixe a sua mão levantada agora. Pai, que alegria, Senhor, poder participar de mais um culto divino. Ó Deus, os louvores, os cânticos, a alegria de reencontrarmos os nossos irmãos, a Tua palavra, Senhor, pujante, que toca os nossos corações, que alegra, ó Deus, o nosso ser, que nos encoraja, que nos desperta, que nos exorta, ó Deus, que toca os corações e nos impulsiona a missão de pregar o Evangelho
que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, pastor Adaías que veio, ó Deus, compartilhar a tua palavra, a sua família, a tua igreja de uma forma geral, os meus irmãos no culto presencial, no culto online, que todas as famílias sejam plenamente abençoadas e que a tua bênção, Senhor, também recaia sobre a irmã Eliane, tua filha está feliz, mais uma primavera, 80 anos, também o Emanuel, ó Deus, o Isaac, Senhor, família Guná, está feliz, está alegre, Senhor, porque Tu lhes concedeste vida, ó Deus, coroa-lhes com anos de vida e paz, para te servir, Senhor, todos os seus dias. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e ainda farás. Estende as Tuas mãos pela obra missionária, estende as Tuas mãos sobre o Rio Grande do Sul, no nosso país, ó Deus, em meio àquela calamidade tão grande, ó Deus, que chegue refrigério dos quatro cantos deste país, e que a Tua igreja, Senhor, seja um instrumento poderoso de socorro, de auxílio e de ajuda. Pai, nós te agradecemos por tudo, e que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor diz um amém bem bonito. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos e a todas, um bom dia, Deus os abençoe, no culto presencial e no culto online. Um grande abraço a todos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, e caio em Tua graça, e caio de novo em Tuas mãos, e caio em Tua graça, e caio de novo em Tuas mãos. Se eu passar